Mas eu quero que você entenda. Eu desejo muito que você entenda hoje, muito, que existem algumas coisas sobre a tentação que nós precisamos aprender. Primeira coisa sobre a tentação: Deus não tenta ninguém. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus não tenta ninguém, porque Ele é inacessível ao mal. Toda tentação vem do maligno. Deus permite que sejamos tentados para que nós possamos crescer, para que nós possamos combater e ser vitoriosos, experimentar a vitória no seu sangue e no seu testemunho. Amém? Amém. Segundo, a tentação não é pecado. O que, cara? É verdade. Ser tentado não é pecado. O pecado está no consentimento da tentação. Porque nós seremos tentados constantemente. A todo instante, Satanás sugere pensamentos, sentimentos e atitudes que nos levam a desprezar a Deus e amar a si próprio. Desprezar os mandamentos e amar a si próprio. Amar as suas paixões. A tentação não é pecado. O pecado é você consentir. É você aceitar a tentação. É você alimentar a tentação. Isso é pecado. Ricardo, como que eu faço? Quando a tentação vier, quando o pensamento vier, o sentimento vier, as atitudes de pecado estarem próximas de você, renuncie. Diga: eu renuncio em nome de Jesus. Porque esta tentação não é de Deus. E eu amo meu Jesus. Amém? Amém. Terceiro, isso é importante, irmão. A tentação pode ser mais forte que for. Pode vir à sua vida com força. Mas ela vai passar. Vai passar. Vai passar, irmão. Ela pode vir assim com força. Aquele fogo, aquela paixão. Que você fala: não vou aguentar. Aguenta. A tentação pode ser forte, mas ela vai passar. Uma hora ela vai embora. E Deus vai te dar o gozo de experimentar a vitória sobre a tentação. Quarta coisa importante: jamais seremos tentados acima de nossas forças. Jamais. Está na palavra. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e jamais deixará sobrevir sobre nós uma tentação que vá além das nossas forças. E a palavra continua: porque juntamente com a tentação que Deus permite, Ele nos dará forças e meio para sair dela. Esses 4 pontos são importantes sobre a tentação. A tentação que não vem de Deus, Deus não tenta ninguém. Segundo, a tentação, ela pode ser o mais forte que for, mas ela vai passar. A tentação, ela nunca é maior do que as forças que Deus te dá. Nunca. Jamais. Amém? Amém. Agora pergunta para o seu irmão aí: como que eu faço para vencer a tentação? Pergunta para ele: como eu faço? Como eu faço? Tome nota. Primeiro, temos que aprender a desmascarar Satanás. Temos que aprender a desmascarar o inimigo. Ricardo, como? Através do dom do discernimento dos espíritos. São Felipe Neri dizia assim, que uma tentação desmascarada é uma tentação vencida pela metade. É uma tentação 50% vencida. Nós temos que desmascarar o inimigo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento, de discernir sobre aquilo que estão te oferecendo, aquela situação que você está entrando, aquela conversa. É de Deus? É do homem? Ou é do demônio? Quando nós desmascaramos Satanás, metade da aprovação, nos ensina São Felipe Neri, já é vencida.
Você lembra da Branca de Neve? A Branca de Neve mordeu a maçã por quê? Porque ela não reconheceu naquela velhinha pobre, humilde, simples, a bruxa má. E é isso que Satanás faz. Ele é perverso por natureza, como aquela bruxa. E ele se reveste de humildade. Ele se reveste de um coração que não é dele. Um coração que é o de Cristo. Um coração manso e humilde. E aquela velhinha, mansa e humilde, enganou a Branca de Neve. Ela o desmascarou. E por isso ela pecou. E ela mordeu o fruto. Não uma maçã, mas ela mordeu a própria morte. E é isso que o pecado faz. O pecado nos aparenta ser um fruto gostoso, mas estamos nos alimentando de veneno. Pecado é alimentar a alma de veneno. Amém? Amém. Segundo ponto, nota. Segundo, nós temos que aprender a fugir das ocasiões de pecado. Temos que fugir, irmãos. A palavra de Deus é clara, Eclesiastes 21, versículo 2. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Porque se aproximares da serpente, ela te morderá. O que é que na sua vida é ocasião de pecado? Foge. Foge. Aquele lugar te leva ao pecado, não vá mais lá. Aquelas pessoas que te levam ao pecado, não se misture com elas. Aqueles amigos da firma te levam ao pecado, às conversas tolas, maliciosas, ao adultério no pensamento, fique longe dele. Aquele programa de televisão te leva ao pecado, não assista. Porque na verdade o programa está lá, mas quem põe o canal é você, filho. Você escolhe o canal que você assiste. Se aquela revista, se aquele filme te leva ao pecado, fuja disso. Você, casal de namorado, se ficar sozinho, vocês dois, te leva ao pecado, fuja da situação. Não fique sozinho. Nós temos que fugir do pecado. Não adianta você travar força contra o pecado. Temos que fugir, irmãos. Temos que fugir. É porque nós não entendemos o mal que o pecado nos faz. Porque se nós entendêssemos a morte que o pecado gera em nós, nós não queríamos ficar perto dele. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, foge do pecado, irmão. Quarto ponto. Ou melhor, terceiro ainda. Fortalecer a alma com a palavra e os sacramentos. Se nós queremos vencer a tentação, nós temos que fortalecer nossa alma com a palavra. Irmãos, Jesus venceu Satanás no deserto porque ele sabia e conhecia a palavra. A palavra. Satanás o tentava e ele tinha sempre um versículo nos lábios e no coração para falar ao inimigo de Deus. Nós temos que criar intimidade com a palavra, ler diariamente a Bíblia, estar com ela, passar tempos em oração e meditação. Se nós formos íntimos dos mandamentos de Deus, nós iremos descobrir